Boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação que eu dou boas-vindas a todos que nos acompanham, alunos da PUC São Paulo, docentes, funcionários e público em geral, nesta sétima aula do nosso Brasil em Curso. A aula de hoje tem como tema Sociedade de Informação, Política e Cultura. Trata-se de um curso livre, como todos sabem, aberto a todos os alunos, docentes e público em geral, com o objetivo de discutir as dimensões que constituem a realidade brasileira no contexto deste ano atípico de 2020 e do futuro próximo. Com este objetivo, professores, pesquisadores, profissionais de diversas instituições e também professores e pesquisadores da PUC São Paulo, a cada sessão, já abordaram temas como crise da saúde e crise sanitária, desigualdades, desafios do trabalho, a questão ambiental, diversidades, educação e pesquisa, dentre outros. As aulas são ministradas por nossos convidados e, após a sua apresentação, os ouvintes podem formular perguntas ou fazer comentários via chat do canal do YouTube, que nos retransmite. As perguntas, então, são reunidas em bloco por nossos monitores e encaminhadas aos convidados. Assim, agradecendo imensamente a presença de todos, de modo muito especial de nossos convidados, as tradutoras em Libras Inês e Daniela, e a toda a equipe de suporte dessa atividade, eu passo a apresentar rapidamente os palestrantes da aula de hoje, sétima aula do Brasil em Curso, que tem por tema, como eu já disse, Sociedade de Informação, Política e Cultura. Agradeço imensamente aos três que aceitaram com muita generosidade prontamente o nosso convite. Falarão hoje, na aula de hoje, Luiz Nassif, jornalista, vencedor do prêmio de melhor jornalista de economia da imprensa escrita do site Comunique-se nos anos de 2003, 2005 e 2008, em eleição direta da categoria. Também recebeu o prêmio IBEST de melhor blog de política em eleição popular e da Academia IBEST. Foi o primeiro jornalista a trabalhar com informações online por meio da agência Dinheiro Vivo e a utilizar intensivamente as planilhas eletrônicas nas suas intervenções. Na Folha de São Paulo, por meio da seção Dinheiro Vivo e do boletim Guia Financeiro, transmitiu conceitos de matemática financeira a toda uma geração de gestores financeiros. Nossa segunda convidada, Carmela Gross, artista plástica, é doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, USP, participou de 7 edições da Bienal de São Paulo, 3 edições do evento Arte Cidade, da segunda Bienal de Arte Contemporânea de Moscou e da 5ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre. Apresenta suas obras em diversos institutos no Brasil e no exterior, como o Centro Universitário Maria Antônia, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Itaú Cultural. Produziu obras para cidades de Porto Alegre, Laguna, Paris, dentre outras. Seus trabalhos fazem parte de coleções como as do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da USP, Pinacoteca do Estado, Museu de Arte de Brasília, Museu de Arte do Paraná, Fundação Padre Anchieta, Itaú Cultural e Biblioteca Luiz Angel Arango de Bogotá. Por fim, nosso professor da casa, professor José Arbex Júnior, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Como jornalista profissional, foi correspondente do jornal Folha de São Paulo, em Nova York e Moscou, cobrindo vários eventos internacionais de grande importância histórica, incluindo a queda do Muro de Berlim, a Primavera de Pequim, a retirada soviética do Afeganistão e o desenvolvimento da perestroika. Entrevistou Gorbachev, Arafat, dentre outros líderes intelectuais e artistas de renome mundial. É professor do Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo e atua na organização e na produção editorial de jornais, principalmente nos temas da mídia, da cultura, da política internacional, da manipulação da informação. Agradecendo, então, a vocês,
eu passarei a palavra, em primeiro lugar, ao Luiz Nassif. Na sequência, ouviremos Carmela Gross e, por fim, professor Arbex, para fazermos uma discussão. Então, muito obrigado, professor, jornalista Luiz Nassif. Muito obrigado pelo convite. A PUC sempre é um prazer falar com a PUC, que mantém uma tradição histórica de arejamento, de visão moderna de país, sociedade. Eu vou tentar fazer um paralelo. Uma coisa que me impressionou desde os anos 90, quando veio o plano cruzado na época, foi um paralelo com o que ocorreu 100 anos atrás. Tinha um grande maestro aqui, o Kohlreuter, que falava que o mundo é uma espiral. Você sempre volta ao mesmo lugar, alguns degraus acima. E o que ocorre hoje com o país é muito similar ao que ocorreu no final do século XIX, entrando no século XX. Nós temos, de um lado, a internacionalização do capital. Começa no século XIX, através dos Rothschilds, do Banco Central inglês, articulando os bancos nacionais e tudo, e da formação de alianças entre elites financeiras de países emergentes e os bancos ingleses, lá que era a grande potência. Isso aí leva gradativamente a uma intensa desregulação das economias nacionais e uma abertura indiscriminada para capital estrangeiro. Então, o poder do capital estrangeiro, aqui no caso brasileiro, e outros países, se dava através de uma aliança com os economistas, que eram chamados de financistas na época. Você tinha uma crise, daí vinham os financistas e falavam: não, eu estudei na Europa, eu sei as últimas ciências econômicas aí, eu tenho a salvação. E em torno dele você articulava as políticas partidárias. Nós tivemos aí no final do século, no começo da proclamação da República, eu tenho um livro que eu escrevi anos atrás, aí, Os Cabeças de Planilha, mostrando esses paralelos. O Rui Barbosa assumindo o Ministério da Fazenda, criando a privatização da emissão de moedas, concedendo a um banqueiro parceiro dele. O banqueiro se mete em um conjunto de especulações para todo lado, acaba estourando a economia brasileira, compromete o ministro da República, aparece Floriano Peixoto, que manda prender uma parte, expulsa Rui Barbosa para a Europa e tudo, e o Rui Barbosa vai como sócio de várias empresas desse banqueiro. Depois nós entramos num período que vai até a Primeira Guerra, um período de o capital financeiro ele se enrola, continua ampliando o seu poder, e nenhum país conseguia montar o seu projeto de país. Porque você estava lá, aquele conjunto de empresas, o Brasil começa a ter os imigrantes vindo para cá, artesãos, começam a montar suas empresas. Muda o câmbio, arrebentava as empresas nacionais. Isso aí vem a Primeira Guerra, até que isso estoura nos anos 20, entra, digamos, a grande reação contra essa financiarização incipiente da economia mundial. Então, esse é um fenômeno muito similar ao que ocorre hoje. Aqui nós tivemos, aí, desde o período Nixon, depois passando por Margaret Thatcher, Reagan, tudo também uma desregulação de todos os mercados, uma ampliação do poder financeiro, uma concentração de renda cada vez maior. E daí você tem o segundo fenômeno. Então, você tem, digamos, a maneira que você tinha para conseguir manter o controle da população. Desde o começo do século, você tem uma democracia mitigada aí, que era a maneira digamos, do capital poder atuar em cima dos diversos países. Eles tinham o poder financeiro para fazer as campanhas, tinham os economistas para vender a ideia da lição de casa, que sempre vigorou, e uma população crente, mal informada, que acabava entrando nesse jogo, e uma inclusão muito lenta e gradual, bem lenta e gradual. Mas nos anos 20 você tinha eram tais os abusos, era tão explícita, digamos, essa hipocrisia da política e tudo, que começam a surgir os primeiros movimentos de reação. E daí entra um segundo fenômeno muito similar ao que acontece agora, que é o aparecimento do rádio, novos meios de comunicação. Então, o rádio, veja bem, o que você tinha lá atrás eram jornais que, apesar de você ter baixos índices de leitura, eram jornais que organizavam as discussões públicas. Você tinha toda essa discussão das chamadas elites, das instituições, feitas através dos jornais.
E os jornais monopolizavam, eles tinham, digamos, a força da autoridade. O que saía no jornal ganhava muita força. Aliás, a primeira grande fraude eleitoral que teve nos Estados Unidos foi quando criaram o telégrafo sem fio. E do telégrafo sem fio surgiu a primeira agência de notícias, a Associated Press. E a Associated Press, com o controle da informação, faz uma parceria com o New York Times e consegue fazer uma baita de uma fraude eleitoral, sempre usando o poder da informação para saber onde que estavam as vulnerabilidades dos adversários e tudo. Então, nos anos 20, o que nós temos? Todo aquele universo de informação garantido pela imprensa escrita passa a ter novos interlocutores, que eram os rádios. E os rádios, no início, não eram redes de rádios, não eram rádios de longo alcance. Eram rádios de pequeno alcance que permitiam você ter uma multiplicação de rádios nos Estados Unidos, um monte de rádio nos Estados Unidos que nem você teve na internet antes de haver de novo esse processo de conglomerização, de cartelização dos grandes grupos, as big techs aí. Então, digamos, com esse desarranjo da informação, com a crise do modelo político em vigor, você tem uma desestruturação de toda aquela disciplina relativa aí que vem desde o século XIX. Então, digamos, os países, eles deixam de ter uma articulação multipaís, você tinha o Conselho das Nações, os partidos políticos não conseguem mais enganar, vender o peixe, de temos que nos sacrificar agora para conseguir o desenvolvimento amanhã, e você passa a ter a eclosão de fake news, alimentado pelas rádios e tudo, de novos modelos políticos e de novas lideranças políticas. Então, você tem o fascismo que... Tem um outro fenômeno também que junta tudo isso, também muito similar ao que ocorreu nas últimas décadas aqui, que foi a urbanização na Europa e Estados Unidos. As populações que vão para as cidades e lá provocam desconforto. Isso aí já era visto desde o século XIX nos Estados Unidos, que à medida que você começa a ter inclusão de novos atores no jogo político, você provoca um baita desconforto, porque nas democracias você não tem, digamos, a segurança social que você tinha antes. Aí o cara nascia servo, morria servo, nascia nobre, morria nobre. Então, a maneira de você dar alguma segurança para a classe média, entre outras, eram os chamados objetos de consumo, dos quais o mais relevante era o das ideias, que é o que está ocorrendo agora também. Então, para mim ser classe média, eu tenho que pensar que nem a classe média. Para mim me sentir seguro como classe média ascendente, eu tenho que pensar que nem o Rio. Então, tudo isso embola para o aparecimento de novos valores aí, que estouram na Europa com Hitler e Mussolini, no Brasil com Getúlio e com a Aliança Libertadora Nacional, em 1930, e nos Estados Unidos com a New Deal, do Franklin Delano Roosevelt. Na Rússia, com a eclosão em 18 já da Revolução Russa e do leninismo, porque aquele modelo tinha esgotado, que é algo similar ao que está acontecendo hoje. Você tem a desfiguração total do modelo democrático, a radicalização, a desestruturação do mercado de informação, o aparecimento de lideranças irracionais, aí, tipo Bolsonaro, tipo o próprio Trump, no país mais relevante do planeta. Então, digamos, todo esse quadro levou lá atrás a se resolver pela guerra e levou lá atrás a um momento de muita sorte da humanidade, em que você tinha das diversas frentes, nos diversos países, grupos que se montavam lá, você tinha pessoas com expressão de estadistas. Você tinha lá o Roosevelt garantindo a solidariedade americana contra os alemães, é uma coisa que só explode depois, nos anos 50, com a Guerra Fria. Você tinha Churchill, já tinha De Gaulle. Aqui no Brasil, você evolui o próprio Getúlio, ajuda a construir o Estado Nacional Brasileiro, com várias leis que definem o serviço público, código de águas e tudo. Então, digamos, qual o desfecho que você vai ter agora? Agora você tem um modelo muito similar. Você tem a desestruturação do mercado de informação. Porque você pega o seguinte, depois dessa questão do rádio lá atrás, teve mudanças na legislação americana, principalmente, e em lugar de ter várias rádios, que nem são hoje esses rádios pequenos aqui, passaram a ter rádios de grande extensão, reduzindo
a possibilidade de ter vários atores usando as ondas radiofônicas. E daí permite a constituição de redes de rádios também. Então, você tem, ao longo do século XX, depois com a televisão, que o ator político mais relevante, principalmente do pós-guerra, são os grupos de mídia. Foram mais influentes que as igrejas, mais influentes que os partidos políticos. O Clinton que falava, para que diretório se 5 minutos numa rede nacional tem mais alcance do que toda a estrutura de diretórios? E foi um poder absurdo dos grupos de mídia que, no Brasil, se revela a partir da redemocratização. Então, até a redemocratização, você tinha os grupos de mídia atrelados ao poder militar, aderentes e tudo, mas sem reagir. Quando vem a redemocratização, os grupos de mídia descobrem que podiam ter um poder político. Mesmo poder, é um exemplo que vem de Watergate, quando o Washington Post derruba o presidente da República. E aqui você começa a ter esses grupos de mídia a serem cada vez mais protagonistas políticos. Nos anos 90, você tem a campanha do impeachment do Collor, que mostra isso. Na Venezuela, você teve a campanha contra Carlos André Pérez. E os grupos de mídia percebem que, se tem um presidente um pouco instável politicamente, eles podem criar uma alavanca para derrubar presidentes e fortalecer o seu poder político. Então, ali você começa, né? No Brasil, Argentina, Venezuela, principalmente, que tinha uma mídia terrível, terrível. Aliás, é interessante ver que a solução dada pela Venezuela foi um poder autocrático também. Aqui no Brasil, lá na frente, você está criando as bases aqui para uma radicalização maior, que não sei se vai ser de direita ou de esquerda, mas a mídia comprometeu, digamos, a possibilidade de ser uma mediadora, permitindo você discutir Brasil. Ela foi até certo ponto. Nos anos 90, você tinha alguma diversidade, devido à má consciência dos jornais, em função do apoio à ditadura, em função do grande sucesso da Folha, apoiando as diretas. Então, de algum modo, você tinha algum contraditório dentro da imprensa, permitindo as ideias circularem um pouco. Isso aí foi gradativamente se fechando e fechou definitivamente a partir de 2005. Por que 2005? E nós tivemos, nos anos 90, a fase de maior esplendor financeiro da mídia, não só no Brasil. Aqui no Brasil, os jornais chegavam a tirar 1 milhão de exemplares de fim de semana, com as promoções e tudo. Eram jornais poderosos, que, com a queda do Collor, eles conseguiram ser respeitados, mesmo praticando o pior jornalismo, até então, na campanha do impeachment. Eu tenho no meu livro, Jornalismo dos anos 90, eu analiso a campanha do impeachment. E, ao longo dos anos 90, você tem um desvirtuamento total da imprensa. Se você pega em outros países, você tem a imprensa de opinião, que discute grandes temas nacionais. Você tem a imprensa sensacionalista, que explora o sangue. Tem a imprensa regional e outros tipos de imprensa. Aqui, a imprensa, que deveria ser aquela imprensa para discutir grandes temas nacionais, envereda totalmente pelo caminho do sensacionalismo. Depois da campanha do impeachment, nós tivemos Escola Base, tivemos Bar Bodega, tivemos uma sucessão de crimes de imprensa com o uso despudorado dos factoides de sensacionalismo, desrespeitando aquilo que é o valor central da imprensa, que é a informação. Ou seja, eu posso ter aqui o Financial Times mais conservador, o Guardian mais progressista, ambos têm um compromisso com a informação. A interpretação é outro fato. Porque a informação objetiva é a única coisa que separa a imprensa dos factoides. Mas, a partir de 2000, então, digamos, a imprensa ali, ela era o centro dos grandes debates nacionais, mesmo com essas interferências. Porque você podia ser a favor ou contra, mas ela pautava a discussão. A partir do momento que, em 2005, veio em 99, a imprensa fez grandes investimentos por conta aí da fase de ouro dos anos 90, vem a mudança de câmbio em 99, quebra todos os grupos brasileiros. Eles sobrevivem graças ao apoio de BNDES e outros mais. E, nesse ínterim, já baleados aí pela crise, eles veem novas formas de comunicação que iam acabar com aquelas barreiras que sempre impediram a entrada de grupos estrangeiros. O grupo estrangeiro não podia entrar em... tinha uma legislação que impedia o grupo estrangeiro de controlar a mídia nacional, tinha as concessões, rádio e televisão tinha as concessões, que não tinha espaço, imprensa escrita, o trabalho que dava, o investimento que teria que ser feito em maquinário, redação, hábitos de leitura consolidados eram muito grandes, então ficou um setor mais anacrônico.
da economia, defendendo a internacionalização de todos os setores, mas mantendo o seu curral. Quando vem a internet, percebe que acabou, a blindagem acabou, as barreiras de entrada acabaram. Então, veio um novo mundo pela frente, eles não tinham ideia, e daí o modelo de mídia, em geral, entra em crise. Entra em crise, alguns grupos tentam buscar outras alternativas, Financial Times entra para questão de editora, o El País, a mesma coisa, ainda não sabiam se criavam assinaturas ou não, dá um branco. E daí você tem um modelo de enfrentamento das redes sociais, que é o pior modelo possível, que é dado pelo Murdoch, o australiano, que sai da Austrália. Só da Austrália, além de controlar toda a rádio e televisão, ele tinha 150 jornais. Você tem uma ideia, era o Roberto Marinho elevado à enésima potência. Ele entra, pega recursos no mercado financeiro, compra jornais na Inglaterra, compra o Wall Street Journal, compra a Fox News e percebe que, para enfrentar os grandes grupos que iam entrar na mídia, na época se pensava mais em telefonia, seria necessário ganhar força política, muito mais força política. Ou seja, eu não quero mais ser um ponto de apoio do Partido Republicano, eu quero dar as cartas do Partido Republicano. Então, ele vai buscar o discurso da ultradireita, algo que a Jovem Pan faz aqui também, pega o discurso da ultradireita, usa os factoides de todas as maneiras, os fake news surgem nas redes deles, depois são disseminadas nas redes sociais. Dali você inaugura um método de enfrentar o que vinha pela frente que desmoraliza a imprensa de forma aguda. E aqui no Brasil, Roberto Tivita traz isso dos Estados Unidos a partir de 2004, 2005. Você tem uma transição na Folha, uma transição no Globo e tudo. Os herdeiros não tinham muita ideia da estratégia a ser adotada, caem de cabeça nisso. E você tem uma fase que desmoraliza totalmente o exercício do jornalismo. A quantidade de fake news que surge nesse período era terrível. A gente fala em fake news hoje aqui, mas você vê a invasão do Brasil pelas Farc, dinheiro de Cuba entrando para o PT através de garrafa de rum, Cuba quebrada aí, financiando cento e tantas prefeituras do Brasil afora. Ali você começa um jornalismo de guerra que tem a contrapartida no Ministério Público e no Poder Judiciário, a partir do mensalão. Dali você passa a ter o chamado direito penal do inimigo e a imprensa de guerra, em que qualquer pensamento destoante era tratado como inimigo. Ali você planta as raízes do ódio que vem, então, que vai desembocar na Lava Jato. Quando surge a Lava Jato, a imprensa alavanca a Lava Jato, nessa altura, Twitter, Facebook, WhatsApp crescendo, a Lava Jato os seguidores montam as primeiras redes sociais, entra Bolsonaro aí com boa tecnologia e consultoria externa, a gente pode falar depois sobre esses grandes grupos da contravenção que passam a dominar, trazer know-how para a ultradireita mundial, e, a partir de um certo momento, eles ganham vida própria em relação à mídia. Então, você tem hoje, digamos, esses grupos criando as suas verdades, e são das mais descabidas, mas você tem a confiança dos seus leitores. E você tem a mídia tentando recuperar o papel de mediadora, endossando alguns temas humanitários, de direitos humanos e sociais, mas presa àquela mesma lógica, junto com o Supremo Tribunal Federal, com os tribunais de tudo, aquela mesma lógica de um pacto liberal que surge antes da queda da Dilma, da qual o Temer faz parte, da qual o Bolsonaro acaba incorporando dentro de uma aliança que supera o próprio bolsonarismo. Então, digamos, são esses pontos que levam hoje a uma situação complicada. Porque você tem uma dispersão da discussão pública, você não tem... Quando começa a internet, você tinha muito palpite. Eu até escrevi vários artigos na época otimista em relação à internet, achando o seguinte: você tem muito papo de amador, mas daqui a algum tempo você vai ter, quando você quiser coisas corretas de engenharia, você vai consultar o site do Instituto de Engenharia. Quando tiver coisas corretas de direito, vai consultar o site da UAB. Coisas corretas de economia, vai consultar as diversas faculdades, diversas linhas econômicas. Mas isso não ocorre. O que ocorreu efetivamente foi
com o uso de algoritmos e tudo, uma desarticulação total do mercado de informação e, principalmente, daqueles grandes veículos. Eles passam a combater aqueles grandes veículos que antes definiam a imagem das pessoas. O PT foi definido aí como um partido radical, Lula virou radical, aí, corrupto e tudo, a partir do Jornal Nacional. O Jornal Nacional tenta fazer o mesmo trabalho com o Bolsonaro, com todos os exemplos dados pelo Bolsonaro. Não convence o bolsonarista. O bolsonarista continua acreditando no Bolsonaro. Por quê? Porque essas redes sociais, WhatsApp e outras formas de comunicação, criaram uma redoma em que um se fortalece com a história do outro. Outro dia, e daí isso aí entra, algo que ocorreu em 64 também, entra nas discussões familiares, e nas discussões familiares se desenvolve um discurso que permite ao mais estúpido da família encarar o mais preparado com bordões. Eu li há um tempo atrás um estudo do Vanderlei Guilherme dos Santos, de 64. Era de 63 o discurso, prevendo o golpe, prevendo tudo aquilo. O Vanderlei era um craque, efetivamente. E ele falava do repertório de argumentos do Lacerda, que os acadêmicos caçoavam. O Lacerda não era um Bolsonaro, o Lacerda era um baita cara erudito. Mas ele desenvolvia um conjunto de bordões, eu acho que a Globo News ia adorar agora, um conjunto de bordões totalmente vazios, e o Vanderlei falava, a gente caçoa disso, mas são esses bordões que as pessoas levam para as reuniões de família e jogam nas reuniões de família, porque pega o senso comum. Então, com o Facebook, com redes sociais, nós estamos agora nessa situação em que a recomposição da ordem democrática tradicional não tem mais jeito. Eu não sei como é que vai ser o próximo modelo que vem pela frente. Por quê? Porque a formação de opinião não depende mais dos partidos políticos, depende do espaço dado pelas redes sociais. O Google, por exemplo, outro dia ele inverteu o algoritmo de busca no seu sistema. Você tinha centenas aí de blogs que estavam, de sites independentes, que tinham montado modelos de negócio em cima da publicidade do Google, que tiveram as pernas quebradas. Daí você tem lá o discurso de ódio em tal lugar. Quem vai definir o que pode entrar ou não? É o Facebook, é o Google. Então, como é que fica o poder nacional? E se pega o poder nacional também, qual é o poder de arbítrio dos Estados nacionais em relação à diversidade de opinião? Então, você tem uma reorganização aí que vai ser muito difícil, não sei de que maneira vai dar, e eu não tenho muita esperança que aquele sonho de você ter um pacto civilizatório ocorra isso. Eu não vejo isso. Eu vejo que você vai ter uma continuação da radicalização e lá na frente, quando passar esse terremoto, você vai ter... Não tem instituições, nós não temos. Quando você pega hoje em Brasília, aí, que o presidente da República vai na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, dá um jantar que entra o presidente do TCU, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não tem partido político mais. Você tem um grande arrego em que Brasília se isola cada vez mais, aqueles setores que você acha que poderiam ser uma barreira ao avanço do Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e tudo, o que ele queria era dar uma prensa no Bolsonaro e chamar para conversar. Então, nós estamos tendo hoje uma centralização de poder similar ao poder militar, e uma interferência, uma entrada de militares em todos os poros da administração civil. A gente pode discutir mais tarde aí, mas é um cenário não, profundamente confuso que vem pela frente. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, pessoal. Humberto? Alô? Pode falar, pode falar. Alô, Humberto? Isso. Luiz, nós calculamos entre 30 a 40 minutos, você deve ter falado uns 30, então fica à vontade. Então, fico Tem mais um tempinho para concluir, ou se você quiser concluir, perfeito. Depois a gente bate mais adiante. Tá, muito bem. Então, muito obrigado por sua instigante exposição. Nós passamos agora a palavra a Carmela Gross, nossa artista plástica convidada de hoje. Olá, boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo ao convite da
da PUC para participar desse debate. Eu, como artista, não tenho a amplitude de informações do Luiz Nassif. O artista sempre dá as voltas com a subjetividade, com os processos internos de transformação e da linguagem para poder se comunicar com o outro, falar com o outro. Então, ainda que essa fresta do artista seja pequena, ele pretende que ela chegue às pessoas de algum modo, que sensibilize as pessoas, que toque as pessoas do ponto de vista afetivo. Basicamente isso é importante dizer, porque a arte trata desse universo afetivo. E eu tenho trabalhado toda a minha vida, 50 anos de trabalho, tentando pensar os modos, pensar o mundo através da sensibilidade. Eu pensei que seria muito difícil começar a falar do meu próprio trabalho, ou fazer um recorte do meu trabalho a partir de uma ou outra atuação em diferentes exposições, em diferentes modelos de atuação, e eu optei por dar um mergulho lá para trás, para um fato histórico. Eu quero que isso não seja entendido nem como reminiscência, nem como efemérides, mas colocar um trabalho feito no final dos anos 60, entre 66 e 71, que é o sentido de trabalhar na cidade. Trabalhar na cidade, que é sempre o meu foco de trabalho, interferir em processos urbanos, em convivência na rua, porque eu acho que a rua é o lugar político por excelência, e esse trabalhar na rua começa lá atrás, então, com atividades de desenho infantil para crianças em praças públicas. Isso começa a partir de 66, eu e mais um grupo de 3 alunos da Fundação Armando Álvares Penteado fazíamos o curso de arte e resolvemos fazer uma escolinha de arte, imaginando que a arte era esse lugar de maior riqueza de criação de uma subjetividade mais ampla, de sensibilidade, e que a salvação do mundo seria a arte. E a arte, dada então para as crianças desde o começo, seria um grande acontecimento educacional. Fizemos uma pequena escola numa pequena rua da Vila Buarque. Essa escola tinha meia dúzia de alunos, isso não dava muito certo mesmo, éramos estudantes, não sabíamos como conduzir isso ou como conseguir mais alunos. Decidimos, então, dar aulas de desenho em praças públicas. Começamos na Praça da República e nos dirigimos depois para a Praça Dom José Gaspar. Na Praça Dom José Gaspar, essa atividade se desenvolveu durante 6 anos, mais ou menos, e todos os domingos pela manhã. Eu acho que é importante ir lá para trás e resgatar algumas coisas, porque nesse momento, entre 66 e 71, quando essas atividades se desenvolveram, na verdade, vivíamos em plena ditadura militar, inclusive durante o AI-5, quando foi promulgado o AI-5 em dezembro de 68, e então, com esse ambiente opressivo, grave, escuro, mesmo assim, nós continuamos desenvolvendo essa atividade na rua. Então, acho que é importante levantar de novo isso no sentido do Walter Benjamin, no sentido de que a gente revisita a história para revivificar o presente. Então, ocupar as ruas, tomar conta das ruas, criar relações que se fazem nas ruas, para mim é importante, e por isso eu queria mostrar para vocês um pouco desse material, um material que de fato é um pouco precário, não se tinha tantas fotos naquele tempo e nem nós nos preocupávamos em documentar isso com fotos,
O que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é um depoimento, é um texto do Flávio Mota, que nesse momento era nosso professor na Fundação Armando Alves Penteado. E ele era professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também. Ele era o grande entusiasta desse movimento e ele nos ensinou a ver a cidade de um ponto de vista político e de atuação diretamente na cidade. Eu vou ler para vocês um texto do Flávio Mota que não só coloca historicamente a questão, como nos dá perspectivas de olhar a cidade como um lugar de atuação do artista e do cidadão comum. Esse texto foi publicado nessa revista que se chama Educação para o Desenvolvimento, e isso foi em agosto de 69, essa revista. E o Flávio Mota começa, então, o texto dizendo que um grupo de jovens artistas, entre eles Carmela Gross, Marcelo Nietzsche, Ana Rocco, Chaquet Kizian, Isa Cristiana Ribeiro, que estudavam ou ainda estudam no curso para a formação de professores de desenho da Fundação Armando Alves Penteado, há uns 4 anos atrás, perceberam que chegara a hora de iniciar um trabalho de ensino em condições novas para as crianças de São Paulo. E realmente pensaram assim e começaram por organizar as primeiras atividades artísticas para as crianças em praça pública. Durante alguns domingos, a Praça da República foi o local escolhido. Depois, ali ficou um grupo autônomo, sob o patrocínio da Folha de São Paulo, e o grupo inicial de professores se instalou atrás da Biblioteca Municipal, na Praça Dom José Gaspar. Tudo isso de uma maneira muito simples. Ali chegavam às 9h30 da manhã. Até hoje é assim. Às 10 horas, passam uma corda entre as árvores, uma espécie de cordão de isolamento, que fixa a área para as crianças pintarem. Os pais e os curiosos ficam de fora. Os professores assistem, junto às crianças, a organização dos grupos, a distribuição do material, atentos a todos e a cada um. As crianças adoram as cores. Folhas de papel de todos os tamanhos, distribuídas pelo chão, em pouco tempo, por esse justificado entusiasmo, viram lindas pinturas e exibem o mundo da criança. Também surgem trabalhos em outras técnicas, colagens, esculturas, modelagens, um teatro improvisado com cenários feitos por crianças. As crianças que em todas as partes do mundo riscam os muros e calçadas com a desenvoltura ali no chão mesmo, exibem o seu encantamento, o seu poder de descoberta por meio de uma farta e alegre organização de cores e formas. Nunca houve muita burocracia, nunca se cobrou um níquel das crianças, dos pais ou de quem quer que seja. É só ir chegando, dar o nome, idade e endereço e logo receber papel com o próprio nome e idade. Depois, os pequenos grupos se organizam de acordo, naturalmente, com a idade. E o trabalho toma rumo diante da atenção dos professores. É nessa condição que começamos a pensar o quanto significa essa iniciativa. Sim, na verdade, ela se faz há vários anos com sucesso. Para uma criança que nunca foi à escola e gostaria de vencer a timidez para encontrar outras crianças, ali está uma boa oportunidade. Elas têm uma visão direta, sem mistérios, dessa forma de convívio. De certo modo, vão à escola, sem esta se afigurar uma caixa onde se esconde da criança o universo familiar. Além disso, surge uma noção primeira, funda e completa do que deveria ser a cidade. A criança se vê muito cedo utilizando a cidade como área de convívio e criatividade. O pressuposto de que a cidade é tráfico organizado, é sistema de distribuição de mercadoria, cofre, é circulação de energia, é local de produção e consumo de coisas, é local de compra e venda, é fábrica, área de trabalho árduo apenas, embora seja também isso, não basta. É muito mais. A cidade deve ser pensada, entre outras coisas, como um local rico de possibilidades de convivência. A cidade não deve isolar os homens, apesar de cercá-los da proteção tecnológica.
O homem da cidade, dentro do próprio processo da civilização, sempre reconheceu que a polis é um fator de aproximação entre os homens e, além disso, estabelece ou deve estabelecer condições para o próprio desenvolvimento da capacidade humana de viver, conviver e exercer atividade criadora. Quando se forma a imagem da cidade, onde deveremos buscar, muitas vezes com recursos singelos, as condições de alegria e criatividade, então a arte na praça se afirma. Assim, se favorece o encontro de jovens com as crianças e de todos eles com uma cidade que aprendem a amar. Afinal, sentem um ambiente de respeito. O ensino artístico tem essa qualidade que é bom reconhecer. Aqueles que exercem esse mistério já se perceberam da importância fundamental da atividade criadora no desenvolvimento da personalidade da criança, com reflexos sociais positivos. Cada um revela, pelo esforço de produzir sínteses, em situações que uma sociedade, uma cidade estabelecem. Temos, então, um viver próprio a um universo em expansão, embora esse mesmo universo sempre renovado esteja sempre sujeito a uma verificação, a verificação da criatividade para quem quiser ver. É esse o lindo texto do Flávio Mota. Eu fiz questão de ler esse texto, inclusive em memória dele, pela grandeza com que ele nos mostrou a cidade, com a riqueza que ele propunha, e que a cidade é esse lugar, e é isso que eu estou propondo hoje, diante da cena escura do nosso governo, da nossa organização social, como ela está feita, como foi tão bem exposta pelo Luiz Nassif, que é preciso produzir, inventar novas formas de criação dentro da cidade. Eu tenho, em seguida, algumas fotos e um esquema do lugar onde nós trabalhávamos no momento da Praça Dom José Gaspar, para os alunos, para os jovens alunos que talvez estejam nos assistindo. É importante, a cidade tem outra configuração hoje em dia, mas eu gostaria de colocar e mostrar como isso era feito. Segundo documentos que eu consegui recentemente no jornal, o Estado de São Paulo, e com esse esquema, era esse o lugar onde nós trabalhávamos, esse lugar pontilhado em frente à Galeria Metrópole, onde tem a Avenida São Luís de um lado, a Xavier de Toledo e a Braulio Gomes do outro, a Biblioteca Mário de Andrade, que está anotada aí, e essa área pontilhada era o lugar que ocupávamos com as crianças e que hoje tem mais ou menos essa cara. Eu consegui poucas fotos desse momento. Aliás, as fotos são atuais. É esse mais ou menos o lugar que nós trabalhávamos, ainda que essas fotos não sejam de época. E vou mostrar em seguida um conjunto de reportagens de jornal que eram anunciados no estado de São Paulo, convocando ou convidando as pessoas para participarem dessa atividade. Eu fiz questão de mostrar a página inteira do jornal para vocês verem qual era o momento que a gente estava vivendo. Como é que esse jornal era antigo, como é que as reportagens eram feitas, os anúncios que compareciam. Eu acho que isso dá uma boa ideia do momento e que nos fará refletir sobre o momento atual. Essa é uma grande reportagem que saiu em 2 páginas do jornal de domingo do Estado. Todas essas primeiras reportagens são de 1966. As 2 últimas só que são de 69. Outros grupos, como a Juventude Musical de São Paulo, fazia apresentações de música no local. Outras atividades que a gente fez na aldeia de Arcozelo, com o pessoal de teatro. Talvez mais importante do que a notícia da aula na praça são os anúncios, né, que aparecem no jornal.
Bom, o material é muito pouco, eu não tenho as fotos da época, que seria do maior interesse para a gente poder ver isso com a alegria como nós trabalhávamos naquele momento, mas é o que temos, então. Eu mostro para vocês uma documentação do que foi possível fazer. Muito obrigado a todos, não sei se acabou o meu tempo, acho que já acabou, né? Obrigado, Carmela, pela experiência que você compartilha conosco e nos dá elementos para pensar um pouco no papel fundamental da arte e da cultura na sociedade e na política atual, né? Então, acho que vai ser um debate muito interessante que nós poderemos fazer. E eu passo agora a palavra ao professor José Arbex para a sua exposição. Estamos aguardando a imagem do Arbex. Arbex, acho que você está com o microfone desligado, por isso que não está aparecendo. Pronto. Perfeito. Bom, boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pela reitoria para participar desse evento, que eu acho um evento fantástico, uma coisa inovadora, fazer uma discussão desse tipo por esses meios durante a pandemia. Eu agradeço muito o convite, sempre tenho muito prazer de debater com o Luiz Nassif, e agora tendo o prazer de conhecer a Carmela. Quando me propuseram o tema Sociedade de Informação, Política e Cultura, eu falei, Deus do céu, poderia ser assim, o universo desde o Big Bang até hoje. É um tema extremamente vasto, quer dizer, Sociedade de Informação, Política e Cultura, você pode falar sobre N mais uma coisa, pegar um monte de vertentes possíveis, fazer quase que infinitos recortes. Então, eu escolhi, como isso aqui é um tema, nós estamos tratando de uma aula na universidade, e nós estamos num lugar, para utilizar uma expressão em voga hoje, o lugar de fala da universidade, eu escolhi fazer uma indagação sobre a responsabilidade dos intelectuais diante da sociedade de informação, política e cultura hoje. E já para demarcar o terreno sobre o qual eu vou falar, eu quero dizer que eu posso falar aqui em nome do curso de jornalismo, ao manifestar a solidariedade do curso de jornalismo para com o Luiz Nassif, cujo blog, o GGN, foi censurado por determinação do juiz de primeira instância e depois foi mantido sob censura por decisão do juiz Marco Aurélio de Mello. Ele foi proibido de publicar uma série de reportagens sobre o banco BTG Pactual, e esse ato de censura já indica para nós o tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Aliás, eu creio que eu posso dizer que essa manifestação de solidariedade também pode ser feita em nome de toda a comunidade fouquiana, eu acredito. Então, do ponto de vista da universidade, a pergunta é como se articula hoje essa questão, né, formação política e cultura, e qual o papel que os intelectuais devem ter. E intelectuais aí eu estou utilizando o termo bem amplo, eu estou incorporando aí não apenas os professores, os especialistas, doutores, mas o conjunto da comunidade universitária, incluindo os estudantes. E aí, o mínimo que se pode dizer é que nós temos um desafio imenso, um desafio vital, na minha opinião. Eu acho que nós vivemos uma espécie de encruzilhada civilizatória. Isso não é uma força de expressão, é só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que bandos armados estão agindo livremente nas ruas, aliás, extremamente armados, em que o presidente dos Estados Unidos convoca milícias fascistas a ficarem de prontidão, porque ele diz que só vai perder as eleições se as eleições forem fraudadas e que ele não vai entregar o poder.
se ele perder as eleições, e convocou o Proud Boys, que é uma milícia fascista, extremamente armada e organizada, para se ficar vigilante nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma espécie de encruzilhada civilizatória mesmo, em que, aqui no Brasil, por exemplo, a defesa do terraplanismo, o terraplanismo pelos filósofos do governo Bolsonaro, ela atinge dimensões muito sérias. Muito sérias por quê? Porque eu acho que nós não podemos levar isso no folclore. Obviamente é uma coisa estúpida, obviamente é um folclore, mas existe uma razão para esse folclore. E a razão reside na abolição da ciência. A razão reside em botar a ciência como uma espécie de refém, uma espécie de discurso ultrapassado, em que o fundamentalismo ideológico, o fundamentalismo religioso, particularmente evangélico, os fundamentalismos de todos os tipos, substituem e deslocam a ciência. E criam uma nova retórica, que é uma retórica que, por ser avessa à ciência, é também avessa ao iluminismo, é avessa a todas as conquistas da sociedade moderna, aos direitos fundamentais, e se apega a esses princípios basicamente irracionais e completamente disparatados. E, portanto, tem uma razão de ser. Quer dizer, o terraplanismo está muito longe de ser um folclore, mas é uma chave. É uma chave muito grave, inclusive nos Estados Unidos, não só no Brasil, e na Europa também, que abre o caminho para essa irracionalidade que norteia a ação da extrema-direita. Assim como a escola sem partido, ela vai pelo mesmo caminho. Nós vimos agora, recentemente, o ministro da Educação, se é que se pode qualificá-lo assim, falar que pessoas homossexuais são homossexuais porque tiveram famílias problemáticas. Nós tivemos outro ministro da Educação, que é o Abraham Weintraub. Desculpe eu estar trazendo esse nome aqui, mas eu sou obrigado a pronunciar esse nome, que fez o que fez, não preciso aqui entrar em detalhes. Quer dizer, é uma situação de completo ataque, completo abandono a qualquer perspectiva racionalista, moderna, iluminista, no trato da ciência, dos direitos humanos, dos direitos individuais e de tudo aquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana. E os ataques pessoais que são feitos às universidades e universitários. Eu quero lembrar aqui, particularmente, o dia 14 de setembro de 2017, quando o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, ele foi preso pela Polícia Federal numa operação, na época qualificada como ouvidos moucos, sob suspeita de corrupção. A vida dele se tornou um inferno e ele foi levado ao suicídio no dia 2 de outubro daquele ano, sendo que nunca, jamais, em hipótese alguma, foi apresentada qualquer prova contra o reitor. Agora mesmo estão circulando na internet uma série de vídeos produzidos por 12 reitores e ex-reitores de universidades federais que gravaram defesas da democracia e do Estado de Direito, denunciando uma situação de perda de autonomia pelas universidades. E esse é um quadro que se combina com o abandono, particularmente no Brasil, dos centros de cultura e de preservação da memória. Quer dizer, nós tivemos um incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 2018, que destruiu a quase totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos naquele museu, abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados, e destruído por um incêndio anunciado. Quer dizer, as péssimas condições em que estava colocado o museu, a manutenção do museu, ou a falta de manutenção, todo mundo que conhecia minimamente as condições do museu sabia que mais cedo ou mais tarde, era uma questão de tempo, até essa tragédia acontecer. Agora nós estamos diante de algo semelhante com a Cinemateca de São Paulo, que é o maior acervo de imagens da América do Sul, com 250 mil rolos de filme, 40 mil títulos, longas metragens, tem toda a história do Brasil ali em imagens, com filmes que vão desde 1897, sendo que muitos desses rolos de filme aí
são feitos com nitrato de celulose e que pode entrar em autocombustão a qualquer momento se não tiverem condições mínimas de armazenagem e de manutenção. Ou seja, nós estamos esperando que a qualquer momento entre em combustão a Cinemateca por falta de manutenção, por falta mínima de condições de existência, porque nós estamos num momento da história brasileira em que todas as conquistas da cultura, da modernidade, do racionalismo, de tudo aquilo que foi trazido pelo iluminismo, tudo isso está colocado em questão. O quadro em que se dá esse problema já foi levantado aí bastante bem pelo Luiz Nassif, que é um quadro que é condicionado e determinado e, de certa forma, impulsionado pelas redes sociais e pela guerra nas redes sociais, em que você tem algoritmos ditando o comportamento dos seres humanos. Tem recentemente, agora, lançado há 1 ou 2 semanas atrás, um documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais, em que ele mostra que as pessoas têm as suas vidas condicionadas, bombardeadas por bilhões de bits por segundo, que são organizados por algoritmos e que moldam comportamentos. Eu me recordo que há pouco tempo atrás teve um rapaz do Vale do Silício, ele deu uma entrevista na TV Cultura, no Roda Viva, em que ele falou, olha, as pessoas que acham que nós estamos entrando na fase do 1984, que o Big Brother, com câmeras vigiando, etc. e tal, estão muito atrasadas. Ele falou, eu dou um exemplo. Essas empresas que controlam os algoritmos, por exemplo, Google, Facebook, etc., vamos imaginar um jovem que tem 14 anos de idade e que ainda não se definiu ainda por sua orientação sexual. Essas empresas que controlam os algoritmos, elas sabem antes do jovem, provavelmente, qual vai ser a orientação sexual dele. Antes do jovem. Ué, mas como isso é possível? Ué, elas pegam as informações que ele mesmo cede para as redes sociais. Os livros que ele lê, os filmes que ele assiste, as minisséries que ele assiste, as roupas que ele compra, os restaurantes onde ele come, que isso é fácil de fazer o cruzamento de dados pelos cartões de crédito, os livros que ele compra, os amigos com quem ele sai, as baladas em que ele vai. Você faz o cruzamento disso tudo e mede. Um jovem que tem esse perfil, qual é o percentual, qual é a probabilidade de ele ser heterossexual, ou bissexual, ou gay, ou sei lá o quê. E, a partir daquilo que o algoritmo determina, as redes sociais, o Google, passa a bombardear o jovem com mensagens, reforçando essa tendência nele, com o objetivo de capturá-lo numa rede de consumo. Então, esse é o processo que determina a imbecilização das pessoas, e esse é o processo que nós convencionamos chamar o processo de disseminação de fake news. Nós não podemos confundir fake news com a simples disseminação de notícias falsas. Como disse o Nassif muito bem, a disseminação de notícias falsas é algo mais velho que a Arca de Noé. Quer dizer, existe um livro, por exemplo, um clássico do jornalismo, escrito por um sujeito chamado Philip Knightley, que se chama A Primeira Vítima, em que ele diz que a primeira vítima numa guerra é a verdade. E isso ele está descrevendo guerra desde a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX. Quer dizer, o fato da imprensa divulgar notícias falsas é muito antigo, não tem nada de novo nisso. A fake news é algo mais profundo. A fake news consiste num processo, esse processo de formação de redes sociais, de criação de bolhas de informações falsas, informações equivocadas, comportamentos condicionados por algoritmos, determinações de tendências, bombardeamento de mensagens selecionadas para um determinado público ouvinte, que faz com que as pessoas adquiram convicções. Convicções, está na moda, né? Você condenar os outros por convicções. Então, as pessoas adquirem convicções, passam a viver em bolhas que se autoconfirmam o tempo todo, e essas bolhas determinam os comportamentos lunáticos que a gente vê por aí. Quer dizer, acreditar que o Fernando Haddad, por exemplo, quando era prefeito, distribuiu mamadeiras na forma de pênis. Quer dizer, é um negócio
É tão louco quanto o terraplanismo, mas faz parte da crença das pessoas que ficam aprisionadas nessas bolhas. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, que foi escrito por uma companheira nossa aqui da PUC, se chama Como Escapar das Bolhas, da Poliana Ferrari, que eu aconselharia todo mundo a ler, porque ela estuda em profundidade esse assunto da fake news. E a fake news, além disso tudo, ela é estimulada por uma política conscientemente montada pelos governos, pelo capital contemporâneo, que é uma política que a ativista, militante, pesquisadora Naomi Klein chama de terapia do choque, teoria do choque. E se você pesquisar no YouTube, tem uma palestra sobre ela, palestra sobre a terapia do choque, que ela dá. Tem um livro que ela escreveu sobre isso, em que ela mostra que o capitalismo contemporâneo ele só pode atuar, só pode se manter com base numa política de criar terror e criar o choque. E condicionar populações inteiras a permanecerem em estado de choque. Então, ela diz que, ao contrário do que diz o liberalismo, de que democracia vai de mãos dadas com o livre mercado, ao contrário, o chamado livre mercado, ou seja, o neoliberalismo, a ausência total do Estado na regulamentação da economia e etc. só pode acontecer na forma de regimes autoritários. Ela dá como exemplo brilhante a primeira grande experimentação disso daí, é justamente a implantação do regime de Pinochet, que com base no terror, no bombardeio do Palácio de la Moneda, no cerco Allende, que levou Allende a cometer suicídio, os caras conseguiram aplicar o neoliberalismo do Milton Friedman, se tornando um modelo de como deve agir para conseguir emplacar políticas altamente indesejáveis e que, de outra forma, não seriam aceitas pela população. Então, ela dá vários exemplos no livro. Eu posso citar aqui também aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com aquilo que os caras chamam de o maior atentado terrorista da história, que foi supostamente o World Trade Center. E aí toda a mídia ficou repetindo, feito idiota esse negócio, que o World Trade Center foi o maior atentado terrorista da história. E quando eu pergunto para os caras, tá, Hiroshima e Nagasaki foi o quê, na sua opinião? Um piquenique, um passeio, um domingo no parque? O que foi Hiroshima e Nagasaki? Mas, enfim, o maior atentado terrorista da história permitiu que o Congresso dos Estados Unidos aprovasse a passo largo o decreto patriótico, que permite com que o governo dos Estados Unidos penetre nas contas das pessoas, nas contas de redes sociais, nos gastos privados que as pessoas fazem no cartão de crédito, cruzem todos esses dados e transforme todo cidadão dos Estados Unidos num refém do sistema de controle do serviço de inteligência do Estado dos Estados Unidos. E um decreto desse tipo jamais passaria sem o choque provocado pela World Trade Center, pelo maior atentado terrorista da história. Jamais passaria. Assim como no Brasil, jamais seria eleito um governo como esse idiota que está agora no poder, se as pessoas não tivessem completamente paralisadas pelo conjunto de denúncias e pela campanha de bombardeamento de informação, que foi a coisa da Lava Jato, e a suposta conspiração corrupta do PT para destruir o erário nacional. Se as pessoas não fossem mantidas em completo estado de choque por essas notícias que todos os dias bombardeavam a cabeça de milhões de pessoas no Brasil, jamais seria eleito um débil mental como esse para a presidência da República. Bom, é diante desse quadro aí que eu acho que nós temos que discutir a responsabilidade dos intelectuais. Aqui eu usei esse termo, não por acaso, eu recuperei aqui um famoso texto do Noam Chomsky, de 1967, quando Chomsky diz que a responsabilidade dos intelectuais é expor a verdade e denunciar as mentiras. Aqui no Brasil, as universidades têm experiências que são bastante
tensas e complicadas, para dizer o mínimo. Quer dizer, muitos setores da USP, por exemplo, tiveram um papel importante na sustentação da ditadura militar, mas também tiveram um papel importante outros setores na oposição à ditadura militar. Eu quero recuperar um momento particularmente importante que aconteceu aqui na PUC, entre 6 e 13 de julho de 77, quando houve a 29ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi um momento extremamente importante de resistência à ditadura. Foi quando os cientistas, pesquisadores, universitários se ergueram contra a ditadura. Essa reunião estava marcada para Fortaleza, foi proibida a realização em Fortaleza, foi transferida para a PUC. A PUC, a ditadura até aquele momento não havia se atrevido a invadir a PUC. A PUC abriu seu espaço para a SBPC e foi um momento absolutamente decisivo no processo de organização da resistência à ditadura militar. Isso daí é importante lembrar esses dados, porque são marcos de momentos em que a comunidade científica, de pesquisadores, de estudantes, de professores, ela se une num processo de luta contra o autoritarismo. A PUC, em particular, como lembra uma lista feita pela Comissão da Verdade criada pela PUC, a PUC, durante os anos negros da ditadura militar, ela foi um espaço fantástico, garantido sob a direção do então chanceler D. Paulo Evaristo Barnes, em que ela abrigou professores intelectuais que foram perseguidos ou aposentados pela ditadura. A Comissão, na verdade, da PUC levanta alguns nomes: Bento Prado Júnior, Bolívar Lamounier, Casimiro dos Reis Filho, Florestan Fernandes, José Arthur Gianotti, Maria Nilde Macelani, Maurício Trattenberg, Otávio Ianni, Paul Singer, Paulo Freire, Pedro Calil Padiz e Ivone Dias Avelino, que foram alguns dos grandes intelectuais que a ditadura perseguiu e que foram acolhidos pela PUC. E não só nos anos 70. Vamos lembrar que em setembro de 2017, quando a PUC lembrou os 40 anos da invasão promovida pelo Erasmo Dias, quando Erasmo Dias entrou com as tropas aqui na PUC com bombas e feriu vários estudantes, e foi uma barbárie que, na verdade, acelerou o processo de derrocar a ditadura. A PUC, ao lembrar esse momento, ela resolveu diplomar simbolicamente 5 de seus alunos mortos ou desaparecidos durante a ditadura, e se tornou a primeira universidade brasileira a homenagear os estudantes durante a repressão. E a PUC também, eu falo isso com muito orgulho, durante todo o governo Bolsonaro, a PUC até hoje se mantém como um espaço de liberdade, aberto aos movimentos sociais, aberto à articulação de organizações que lutam pela democracia e pelos direitos humanos, e que, enfim, coloca os intelectuais e a cultura no seu devido lugar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu acho que está mais do que na hora da gente iniciar um processo de recomposição da resistência de intelectuais das comunidades universitárias do Brasil inteiro para se opor a esse regime de barbárie que nós nos encontramos, que é essa encruzilhada civilizatória, inclusive para achar soluções para as questões colocadas, por exemplo, pelo Luiz Nassif, sobre quais seriam as perspectivas daqui para frente, o que nós temos que fazer, quais seriam as possibilidades de superar os dilemas que nós vivemos hoje, que, eu repito, não são dilemas quaisquer, são dilemas que colocam em questão a integridade civilizatória da humanidade. E eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Abex, pela sua exposição. Nós agora damos início a um momento de diálogo com o público que nos assiste, e já são enviadas muitas perguntas que estão sendo organizadas em blocos, conjuntos de comentários, e eu recebi já 2 blocos. Eu passaria, então, ao primeiro bloco e deixo os 3 palestrantes se colocarem tranquilamente, livremente, se quiserem responder uma ou mais dessas questões.
Algumas são mais dirigidas, outras são mais abertas. Então, vocês se dividem como preferirem no comentário a essas questões. Esse primeiro bloco traz 4 questões. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar a leitura também no nosso chat interno da nossa página, vocês encontram as questões ali redigidas, mas eu vou lê-las. A primeira pergunta: a pluralidade e a democratização trazidas pela web parecem ter sido rapidamente capturadas pelo capital monopolista, Google, Facebook, e, em parte, também pelas tendências de fascistização da comunicação em rede, fake news, discursos de ódio, guerra híbrida, desinformação. Há antídotos ao monopólio econômico e ao fascismo, sobretudo nas redes sociais? Segunda questão desse bloco: qual a opinião de vocês sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Ela é necessária e impacta a mídia em geral e as redes sociais em particular? Terceira questão: a partir da experiência de vocês, concordam que as redes sociais realizam, de alguma forma, o controle das massas sociais, inclusive nas eleições? E, por fim, a última questão desse bloco: como a polis e a arte podem trabalhar juntas no âmbito da sociedade de informação? Deixo a palavra aberta a qualquer um dos nossos palestrantes que queira se manifestar sobre qualquer uma dessas questões. Bom, deixa eu dar meu pitaco aqui. Por favor, Nassif. Quando começou a internet, eu achava que era a nova renascença que vinha por aí. Eu tinha um meu médico, que era um italiano, que é um craque, seguidor do Ortega y Gasset, que ele falava: não, a internet vai trazer à tona as piores taras da humanidade. Realmente trouxe. Hoje, a desorganização, a desestruturação é tão grande que eu não vejo outras saídas senão um cataclismo que virá, de alguma maneira. Eu achava que essa pandemia já seria um grande cataclismo, aí, com essas centenas de milhares de mortes, aí, com relação direta com a irresponsabilidade desses governantes, mas eu não sei. Em relação à arte, eu acho um ponto central. Outro dia, fui convidado para uma palestra no Centro Brasileiro de Física sobre a utopia. Eu falei: nossa senhora, como é que eu vou... Daí você tinha físico para utopia é fantástico. Filósofos, sociólogos, foi como que um jornalista que pega o dia a dia e vai criar uma utopia. Daí eu criei uma utopia. Eu imaginei o seguinte, que foi aprofundar, estava no auge daquele estado de exceção, foi muito pior até 2 anos atrás, aí por conta de judiciário, de mídia e tudo. Eu imaginei que o país, as estruturas foram arrebentadas, as bigas de juízes, militares, de grupos econômicos avançaram sobre o orçamento, destruíram o orçamento, as pessoas, para sobreviver, foram para casamatas, e quando saíram de lá, estava só aquele terreno de bomba atômica lá, não tinha sobrado nada. Daí falaram: onde que nós estamos? Só tinha rede social, só tinha sobrado a rede social. Onde que nós estamos? Daí um filho de um candango em Brasília tinha um aparelhinho, que era uma vitrolinha, e ele colocou um disco lá. Era o que nem Giló. E entrou na rede. Daí, quando entrou na rede, o pessoal lá de Recife falou: nossa senhora, eu tenho aqui frevos, maracatus, e colocou na rede também. Daí o pessoal do Sul trouxe lá as suas guaranias e tudo. Minas entrou com as modas de viola, com as modinhas, com as toadinhas. São Paulo com moda de viola. E, de repente, descobriram que tinha um país. E foi esse país que se juntaram todos, foram para o Rio de Janeiro, onde tem a mãe de toda, o pai de todas os gêneros musicais, que era o samba, e montaram um grande bloco para ir em Brasília expulsar os invasores. O que eu digo é o seguinte: a arte nunca foi tão relevante agora para consolidar o sentimento de Brasil. Aqui em casa, nós estamos... A minha esposa, ela mexe com justiça de transição, com uma das pioneiras aí, o desencanto dela com, digamos, os monstros que emergiram nas famílias e tudo aí foi muito grande. O brasileiro, ele tem um ódio que nunca se manifestou antes. É esse o país. Até quando você pega a arte, a cultura, a música, a celebração na música,
E tudo, eu diria que, assim como lá atrás, nos anos 20, tudo vai ser a arte, a cultura, que vai definir aí uma reconstrução do país. Obrigado, Nassif. Carmela, gostaria de fazer algum comentário? Puxa, é maravilhoso, eu acho que é isso mesmo. A arte é a única possibilidade de nos juntarmos novamente, porque ela trata de questões que estão no emocional, na sensibilidade das pessoas, e isso pode somar. Eu queria falar um pouco o contrário do que eu falei até agora. Eu acho que existe um outro lado desse quadro que nós estamos vendo no Chile, que faz um ano que a população está na rua, no Chile, nos Estados Unidos, em que as organizações de negros se recusam a continuar sendo achacadas, sofrendo violências, etc. e tal. E em várias partes do mundo você tem manifestações importantíssimas que desafiam o poder. Isso daí, ela revela um caminho, na minha opinião, que é um caminho que implica o abandono das redes sociais. Ou não abandono no sentido de eu nunca mais vou usar uma rede social, o abandono da prisão que significa você viver condicionado pelas redes sociais e usar as redes sociais como instrumento de mobilização e de sociabilidade. Ou seja, implica ir para as ruas. Uma vez a professora Marilena Chauí, ela fez um alerta muito interessante sobre como as redes sociais, quando você fica preso às redes sociais, você, de certa forma, se torna refém do pensamento mágico. Você recebe um abaixo-assinado contra a queimada na Amazônia, aí você assina o abaixo-assinado e pronto, a tua consciência está tranquila, porque você já agiu contra a queimada na Amazônia. E ela fala, não agiu nada, não aconteceu nada, você só assinou esse documento, você não fez absolutamente nada. Mas as redes sociais, elas produzem essa sensação. Então, eu acho que a saída tem que ser pela retomada da sociabilidade na rua. E aí eu vou muito com aquilo que a Carmela colocou. A rua é um espaço político por excelência. Quer dizer, a rua é um espaço político fundamental, que de forma alguma se opõe às manifestações culturais. Ao contrário, eu também acho que se tem uma coisa que no Brasil é fundamental, é a arte, a cultura, principalmente a cultura popular. Ariano Suassuna, que para mim é um cara que entendeu o Brasil, Ariano Suassuna. Eu adoro Ariano Suassuna. Então, eu também acho que a retomada das ruas pela arte, por manifestações culturais, é algo de extrema vitalidade no Brasil, até pelas características da formação da sociedade brasileira, mas eu acho também que tem que haver um processo de mobilização política pela retomada do poder na mão das pessoas mobilizadas em praça pública. Sem isso, nós não vamos superar esse negócio, não. Obrigado, Rebex. Eu passo a leitura de um segundo conjunto de questões, são 3 questões, na verdade. Com as redes sociais, a comunicação visual é muito utilizada. Qual a influência dos memes na formação da opinião e das posições das pessoas? Segunda, qual a influência das artes na educação brasileira, sobretudo agora, sob a enorme influência da comunicação digital e das redes sociais? E, por fim, o trabalho apresentado, eu acho que aqui se destina mais diretamente ao trabalho, à experiência apresentada pela Carmela Gross. O trabalho apresentado parece ser um exemplo de uma arte engajada, com um papel ativo, inclusive da participação da mídia. Faltam ações deste tipo de arte engajada hoje, principalmente levando em consideração o senso comum de uma arte afastada da sociedade e do sucesso de produções midiáticas? Nossa, é complicado, tem muitas questões aí dentro, né? É claro que as mídias sociais e todo o processo que está aí de comunicação virtual passa a ser muito forte a informação visual.
Só que a arte não é essa informação visual. Informação visual é informação, basicamente. O que a arte se propõe é de outra ordem. A informação é só um aspecto, mas ela não esgota todas as questões. E a experiência viva, direta, com a arte, com a manifestação de rua, com as manifestações propostas, inclusive nos anos 60, como Bandeiras na Praça, ou como as performances do Hélio Oiticica, convocando a Mangueira para visitar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, todas essas questões que são ao vivo, real e que implica no corpo das pessoas, isso é que é fundamental, porque se ela estiver no meio virtual, ela é simplesmente informação. E você pode ser melhor informado, pior informado, você pode ter várias experiências visuais nas mídias sociais, mas elas são basicamente informacionais. Então, se você armar relações mais fundas, seja no processo educacional, seja na rua, seja nas manifestações reais, com pessoas reais, isso tem outras implicações, e essas sim, mais profundas. Obrigado. Arbex, Nassif, gostariam de fazer algum comentário a uma dessas questões? Eu estou de acordo. Só falar um pouquinho da representação, da arte representando o pensamento político autoritário. Nós tivemos na Alemanha toda a questão da pintura, o realismo soviético também. Eu lembro da minha infância, algo que marcava profundamente, que eram fotos da seleção de Hitler, eram fotos de corpos de soldados húngaros espalhados no campo, lá, e os comunistas pisando em cima. Ou seja, você tem aspectos da arte aí para convalidar a violência, que eu acho que, nesse caso do Bolsonaro, nesse caso da ultradireita, você tem um uso recorrente aí de imagens forçando essa situação. Quem entra no Facebook hoje, tem uma parte do Facebook que são vídeos que você clica lá, é um conjunto de vídeos que eles vão passando, não sei como é que é feita a seleção. Toda a seleção desse conjunto de vídeos mostra a seguinte situação: feito bonzinho, parado, daí chega um agressor, dá um sopapo nele, dá outro sopapo nele, se fica indignado com o agressor, daí chega um vingador, que é um lutador, é o cara que faz academia, tudo, e bate no bandido. Isso aí eu não sei se é comigo, é que eu acho que eu fiquei curioso com os primeiros para tentar entender a lógica aí, mas é impressionante como você vai gerando. Se você pega hoje a legitimação do supremacismo branco americano importado aqui pelo Bolsonaro, são estandes de tiros. Os Bolsonaros sempre colocam lá aquele estande de tiro, lá aquele bando de jagunço de classe média, lá puxando o revólver, saraivadas de tiro, tudo. Então, esse aspecto, a questão das mortes como um aspecto da virilidade do bolsominion, né? Então, eu não sei se dá para chamar de arte isso aí, mas é um aspecto lúdico, é importante para impor essa ideologia da violência. Obrigado. Nós temos mais algumas questões, eu vou lendo, acho que são as últimas também, se vocês concordarem, ficamos mais um pouco dialogando. Primeira delas, como a estratégia de desinformação nas redes sociais ameaça as instituições do Estado Democrático de Direito? Eu diria que a que vem em seguida é muito próxima. A sociedade da informação coloca em crise as instituições democráticas? Talvez possa haver um comentário único aí. Os algoritmos de inteligência artificial usados pelas redes sociais podem influenciar o comportamento das pessoas? É possível mapear o perfil de escolhas e desejos de cada pessoa? Estamos vivendo isso no Brasil? Acho que faço essas três primeiro, dou espaço para vocês comentarem, e depois lemos as outras três, que são as últimas. Obrigado. Bom, eu acabei de falar, aí eu passo a bola aí. Eu acho que essa terceira pergunta sobre os algoritmos de inteligência artificial foi exatamente a isso que eu me referi.
e que é explorado por esse documentário que está na Netflix agora, O Dilema das Redes Sociais. O problema aí é a criação das bolhas, né? Em que você cria um determinado... Eu vou dar um exemplo banal, só para... Eu recebo 2 informações no meu computador. Uma dizendo que o Itaquerão está mal, está com dívida, tem corrupção no meio, está um problema, etc. e tal. E a outra dizendo que está tudo bem com o Itaquerão, que o Coringão está bem, o Timão está super bem e tal, rumo a Libertadores, não sei o quê. Bom, se eu sou palmeirense, qual vai ser a notícia que eu vou ter maior propensão a espalhar? Evidentemente, se eu sou palmeirense, aliás, triste escolha, eu tenderia a espalhar a notícia de que o Corinthians está muito mal, que o Itaquerão está ferrado, etc. Agora, se eu torço para o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, evidentemente, minha tendência... A Carmela está rindo. Evidentemente, minha tendência vai ser dizer que está tudo bem, com o Timão e tal. Nota, em nenhum dos 2 casos eu estou preocupado com a verdade. Não interessa se, aí no caso, se o Timão está endividado ou não, se o Itaquerão está bem ou não, se nós vamos ou não para a Libertadores. O que interessa é com o que eu concordo, o que eu acho que deve ser. E eu vou multiplicar essa notícia. São mecanismos simples de formação de bolhas, que é muito eficaz, principalmente no momento de dúvidas e perplexidades econômicas. Nós não sabemos para onde está indo o mundo, nós não sabemos para onde está indo a pandemia, nós não sabemos se vai haver uma recuperação econômica ou não, nós não sabemos se nós vamos estar desempregados ou não a semana que vem, nós não sabemos se o nosso futuro dos filhos estão garantidos ou não, nós não sabemos nada. É uma situação de total perplexidade, de medo em relação ao futuro, de medo em relação ao vizinho, medo em relação a tudo, e nós tendemos a nos aferrar às nossas verdades e gerar bolhas de consenso que nos deem conforto, em que o que menos interessa aí é a verdade dos fatos. Esse é um mecanismo que produz esses exércitos de zumbis que ficam achando que se o PT ganhar as eleições vai vir o comunismo, vão tomar minha casa, sei lá mais o que vai acontecer. Quer dizer, são mecanismos de formação de consenso muito graves. A extrema-direita capturou isso muito bem, com muito maior eficácia e muito maior competência do que a direita, ou mesmo do que a esquerda, ou mesmo que a direita, quer dizer, a extrema-direita. O Steve Bannon foi o grande pioneiro nesse processo, e esse é o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, eu acho que, mais uma vez, a retomada das ruas é o elemento fundamental para a gente colocar todo esse edifício em questão. O contato humano, as pessoas na rua, fazendo arte, fazendo manifestações, fazendo cultura e fazendo política. Eu acho que sem isso nós não vamos conseguir romper esse processo louco de criar esquizofrênicos em quantidade industrial. Bom, deixa só para pegar um pouquinho, para tentar recordar um pouquinho como que começou esse processo de desconstrução da ciência e do senso comum. Quando você pega... O que é civilização? A gente fala em nível civilizatório. Com todos os problemas que você tinha em relação ao modelo democrático e tudo, você tem um conjunto de regras que vão surgindo e criando obstáculos aí à selvageria. Você tem um grande momento aí, que foi no pós-guerra, mas gradativamente. Então, você passa a considerar, por exemplo, o cigarro faz mal à saúde. O cigarro foi a grande influência cinematográfica e tudo do século. A partir de um certo momento, chega. Faz mal à saúde. Armas, você começa a coibir, porque percebe que armas estão ligadas ao aumento de criminalidade, ligadas a tudo. Meio ambiente, você começa a estabelecer um conjunto de regras aí para impedir ataques ao meio ambiente. A formalidade das empresas. As empresas têm que se formalizar para pagar tributos e tudo. Então, toda essa construção ela vem
gradativamente, com mais lentidão, um pouco mais de rapidez. Daí, na parte social, vem as cotas sociais, vem um conjunto de fatores. A desconstrução, junto com as redes sociais, você começa um processo que vem da ultradireita americana, e aqui é trazido aqui pelo Olavo de Carvalho, depois, na fase inicial, propagada pelo Reinaldo Azevedo, pelo Diogo Mainardi, tudo, que é você chocar. Eu tenho que desconstruir tudo o que é considerado consenso no meio civilizado. Então, você começa a atacar o politicamente correto. Você começa a desconstruir o politicamente correto. Daí você começa a falar mal do Mozart, daí você começa a falar mal do Dom Paulo, daí, ou seja, todas aquelas unanimidades, você começa a falar mal do Chico. Todas aquelas unanimidades que surgem, digamos, nesse momento de civilização passam a ser desconstruídas. Por outro lado, no caso brasileiro, você tem um caso à parte, porque o que a imprensa fez aí de desmoralização da informação é só Fox News nos Estados Unidos, mas dentro de um ambiente competitivo lá, que nem isso tinha, né? Então, digamos, essa desconstrução, a partir de um certo momento, quando se percebe o poder de manipulação das redes sociais, você tem Steve Bannon, que ele se associa ao que tem aquela marginalidade, aquela economia que está na zona fronteiriça aí do crime, que são os cassinos de Las Vegas, a indústria de armas nos Estados Unidos, a indústria do lixo, que é dominada pela máfia, todos aqueles setores que são coibidos de alguma forma, mineração, que passa a ser uma atividade maldita em muitos países, aí pela degradação de meio ambiente e tudo, é esse pessoal que dá o espaço para o Steve Bannon, usando as ferramentas de redes sociais, passe a bancar as grandes ditaduras modernas, entre as quais aqui o Bolsonaro. Nós publicamos no GGN um conjunto grande de matérias mostrando, por exemplo, a associação que cuida da indústria de armas nos Estados Unidos. Ela se ferrou num certo momento porque fez uma baita campanha usando a internet, sempre redes sociais. E no meio dessa campanha, um dia depois da campanha, teve aquele massacre na escola em Filadélfia, morreram vários estudantes. Daí ela ficou com a perna quebrada. Então, onde que ela foi buscar mercado? Austrália e Brasil. A Austrália, o que está acontecendo na Austrália é muito similar ao que está acontecendo no Brasil. Então, por trás, digamos, desse fenômeno da ultradireita e do Bolsonaro, tem toda essa barra pesada. O GC soltou um livro aqui, mas muito baseado no que nós levantamos lá. Por exemplo, a indústria a jogatina, a máfia de Los Angeles. Quem que eles mandam? Bolsonaro, Trump e o primeiro-ministro de Israel, que fazem parte da mesma trinca de negócios. Aqui, cada vez que o Bolsonaro saía, aqui a gente mapeava com quem que ele vai se encontrar. Se encontrou com o senador X tal, que é bancado, esqueci agora o nome do cara de Las Vegas lá. O ministro do Turismo e o filho dele, que é o representante comercial da família. Com quem que vai falar? Com esse cara de Las Vegas. Então, esse é um outro fenômeno. Se você pegar a máfia, o lixo, por que essa questão do meio ambiente? Por que a máfia controla o lixo? Porque quando chega em países civilizados, o lixo tóxico não tem onde colocar. Então, o grande negócio da máfia é colocar em locais onde você tenha uma baixa fiscalização de meio ambiente. É por aí que se entende todo esse jogo e o papel do Steve Bannon. Se pegar o próprio Trump, aí, o mundo dele é o mundo dos jogos, aí, dos resorts, com cassinos e tudo. Então, esse fenômeno dessa contravenção, e daí essa contravenção global se encontra aqui no Brasil com a contravenção dos bolsonaros, com as milícias, ampliando aí com o seu controle em cima de construção clandestina, em cima de defesa, de pagamento de defesa. Então, esse é um fenômeno que mostra, explica um pouco a selvageria desse modelo que foi endossado aí por essa ultradireita. É porque tem o crime no meio. A morte e o crime fazem parte integrante desse modelo. Isso aí, pessoal. Obrigado, Luiz. Eu passo as duas últimas questões, que acho que ajudam também a gente a fechar um pouco o nosso debate. Como os intelectuais e a comunidade acadêmica podem fazer frente à escalada de desinformação, fake news, quando a própria racionalidade está em descrédito, quando se fala, por exemplo, de pós-verdade. E, por fim, a pandemia limita a resistência por meio da arte, como a Carmela Gross muito bem apresentou. Como resgatar essas pedagogias nas comunidades periféricas?
As comunidades periféricas são, de fato, a grande resistência, né? Ontem eu estive assistindo um programa com o Criolo e de todo o trabalho que ele faz na periferia, seja na instalação de bibliotecas, seja nas manifestações musicais, na dança, na música, e há uma grande intensidade exatamente porque essas comunidades têm um sentimento de comunidade que a sociedade, nossa sociedade burguesa, informada, racionalista, de algum modo fraquejou nesse aspecto. E essas comunidades periféricas têm um trabalho de resistência muito importante e são, sim, uma porta importante para a gente pensar nisso. A outra questão, ou o Arbex ou o Nassif, se quiserem também fazer algum comentário. Bom, vou falar rapidamente, porque eu acho que eu já falei bastante sobre esse tema. Eu acho que os intelectuais têm uma responsabilidade política. Eu acho que nós vivemos um momento em que fazer ciência é um ato político. Porque hoje, fazer ciência é uma forma de afirmar uma racionalidade que consagrou os direitos humanos, consagrou o mundo moderno, que é herdeira do racionalismo iluminista e que se opõe à barbárie que está acontecendo. Quer dizer, então eu não consigo dissociar o exercício da pesquisa científica da atividade política. É por isso que eu retomei o exemplo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 77, quando aqui, na PUC, ela ocupou o campus da PUC e se transformou num grande momento de resistência. É por isso também que eu falei da PUC como uma universidade que diplomou os alunos que foram vítimas da ditadura militar em 17. Eu acho que foi um gesto extremamente importante, um gesto simbólico fantástico que a PUC assumiu. E o fato da PUC estar mantendo aberto o seu campus aos movimentos sociais, aos movimentos populares, às organizações que lutam contra o racismo, pela democracia. Eu acho isso fantástico, essa postura que a PUC vem assumindo. E, portanto, é uma postura possível. Quer dizer, eu acho que, para todas as universidades brasileiras, é uma postura possível, eu acho que necessária, e eu acho que o dever dos intelectuais é lutar para que isso aconteça, em todos os lugares onde eles atuam. Quer dizer, inclusive promovendo a integração entre a universidade e as manifestações culturais de rua, periferia, trazendo grupos de periferia para dentro da universidade, coisa que a PUC faz bastante, e promovendo esse diálogo, essa retomada do espaço público. Eu acho que essa é a função intelectual. Não dá mais para o intelectual agora ficar publicando artiguinhos para conseguir pontos para entrar no currículo Lattes, fingindo que não está acontecendo nada em torno dele. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o verdadeiro intelectual hoje tem um compromisso que é com a atividade política. É fundamental. Sem isso, o intelectual não merece ser chamado de intelectual. Deixa eu abordar alguns pontos aí de fake news. Fake news não é só mentira, como o Apex bem colocou. Você tem os julgamentos falsos. Para você transformar aí a compra de uma paçoca com cartão corporativo em crime, isso aí é fake news, que visa criar... Você pegar, que nem fizeram com o reitor lá de Santa Catarina, pegar um problema administrativo e criminalizar, que nem a AGU, CGU, TCU, isso é crime, é crime, é crime. A delegada que conduziu, a juíza, o procurador que autorizaram, a gente vai ter uma justiça de transição para pegar esse pessoal mais à frente. Agora, o que acontece hoje é que você tem uma manipulação reiterada de conceitos econômicos dentro dessa lógica da teoria do choque que o Abex colocou, e que é aprendido por quem? Pelos grupos de mídia que tentam recuperar credibilidade perante as redes sociais. Vamos pegar exemplos aí. Colegas nossos aí. Petrobras está quebrada. Isso aí no tempo da Dilma. Petrobras quebrou, está quebrada, para justificar a venda de ativos da Petrobras. Daí, naquele mesmo momento, a Petrobras colocava debêntures perpétuas no mercado de Nova York com uma demanda 5 vezes superior à oferta. Como é que pode estar quebrado? Agora mesmo, você pega essa venda das refinarias da Petrobras, que o Supremo irresponsavelmente
autorizou. O que dizem os colegas jornalistas aí, o que repete ministros, o que repete... Na Petrobras tem que ter foco, não pode se dispersar em outros investimentos. Dispersar em outros investimentos é o seguinte, eu tenho uma padaria, daí eu quero colocar uma loja de outra coisa que não tem nada a ver comigo, então eu perdi o foco. Quando você pega a estrutura do petróleo, você tem 3 etapas. Você tem a etapa da prospecção, a etapa do meio e a etapa final de venda de produtos. A etapa mais perigosa é da prospecção, é que custa mais, tem risco. Se amanhã a Arábia Saudita briga com a Rússia, cai o preço do petróleo, que essa área fica complicada. Então, a maneira que você tem para equilibrar o setor de petróleo é quem tem a vantagem da prospecção, tem a distribuição, tem o refino, tem o transporte, porque são áreas rentáveis e sem risco. Então, se cai aqui, se eu tenho mais risco aqui, eu vou ter equilíbrio ali, é um hedge. Então, o que acontece? Não, isso aí não faz parte, isso aí tem que ser para o setor privado, porque tem que ter competição, tem tudo. E permitem a venda das refinarias da Petrobras, que são essenciais dentro do modelo de negócio da Petrobras. Se a Petrobras fosse de controle privado, jamais venderia, e vendem em cima dessa lógica, não, tem que centrar foco naquilo que ela sabe fazer, que é a prospecção. Ou seja, a soma de conceitos furados, que não resistem à lógica de uma análise mercadológica, de uma análise de geração de valor e tudo, é disseminada permanentemente pela mídia. Nós temos hoje, vamos pegar outros pontos aí. Toda privatização é benéfica. Daí vem como é que chama aqui? O bolsonarino daqui, o Dória. Dória. Vai tirar dinheiro da FAPESP e das universidades aqui, porque tem que reduzir o papel do Estado. Vamos pegar um outro caso. Eu estava hoje em São João da Boa Vista, aqui tem uma universidade municipal lá. Ótima universidade. Não recebe um tostão da prefeitura. Estava para lançar cursos de enfermagem, outro precisava contratar professores. Mas foi assinado, através do Paulo Guedes, uma lei, um decreto-lei, que, para receber recursos do governo federal, nenhuma prefeitura pode contratar uma pessoa, se quer que seja, sem diferenciar o que é a contratação direta da prefeitura, o que são de autarquias. Né? Então, essa história que todo funcionário público é preguiçoso. Daí, quando você vai ver, explode uma pandemia, quem é que segura a peteca? O SUS. Se você for pegar o histórico da cobertura da mídia sobre o SUS nos últimos 20 anos, só descendo o cacete. Só descendo o cacete. Os chineses vindo para cá para aprender como se monta um modelo de saúde nacional, os Estados Unidos agora mostrando a desgraça que é não ter um modelo de saúde, aqui só descendo o cacete. Daí, de repente, tem uma pandemia dessa, os médicos, os enfermeiros, todos vão para a linha de frente, se infectam, tudo aí. O Jornal Nacional, todo dia, publica depoimentos, agradecendo aos valorosos soldados. Aí você fala, pô, precisamos criar aqui uma compensação financeira para o médico que cai doente. Não, isso aí é mais Estado. Então, defendem, hoje você pega, os colegas são todos hoje sensíveis aí, contra a concentração de renda, contra a pobreza. Na hora de discutir as causas desse modelo, que vem desde o tempo do Temer, lá, a Dilma fez um monte de besteira, mas não tinha esse viés de destruição de redes sociais. Então, todo esse modelo que vem de lá, eles continuam defendendo as mesmas peças que levam à concentração de renda, aumento da miséria e tudo, e daí mostra o bom mocismo. Mas eu sou solidário com quem está doente, sou solidário com o trabalhador que está na linha de frente. Isso aí tudo é falta do quê? Isso é malícia e dentro de uma ignorância monumental. E quem pode combater a ignorância é a academia. Independentemente de ser mais conservadora, tem que ter análise séria. Esse discurso desse liberalismo, ultraliberalismo caboclo, que agora tem que privatizar tudo, qualquer coisa, isso é de uma ignorância profunda, é não saber distinguir dentro de uma estrutura de país o que são empresas essenciais e o que não são empresas essenciais. Então, nós estamos submetidos hoje, e daí entra um ponto complicado, que todos os fatores de contraponto estão sendo destruídos. Quando vem a legislação trabalhista, tentam destruir os sindicatos, destroem os partidos políticos, avançam sobre a mídia que faz contraponto, através de ações judiciais de toda a ordem. Né? Então, digamos, se tirar o Bolsonaro, todo o pessoal do Bolsonaro aí de cena, sobra um país ainda, uma elite muito ruim.
muito ruim, muito desinformada, sem projeto de país. Eu fiz uma biografia de um grande banqueiro, Walter Moreira Salles, ele dizia assim, eu quero ser um grande empresário de um grande país. Naquele tempo, a elite brasileira ainda ia passear em Londres, Paris e Nova York. Hoje tem a elite que vai lá para Miami. Né? Mas nós perdemos todo esse referencial de inteligência. Então, é da academia que tem que vir os estudos, as luzes. O PT fez um grande erro ao se afastar da academia lá atrás. O PSDB muito antes. O PSDB, quando se afastou dos seus intelectuais, aí ele caiu de cabeça na ultradireita. Então, o papel do intelectual passa a ser relevante. E, principalmente, como um fator de contenção do oportunismo. Tem muito intelectual que faz um jogo daqui, de repente, ganha espaço no jornal. Você ganha espaço no jornal de televisão, te abre espaço para palestras, daí mudam totalmente. Então, digamos, exercer esse papel de consciência, de grilo falante desses intelectuais, chamando a atenção para a responsabilidade dele como intelectual e tudo, é essencial nesse momento de terremotos aí, de escuridão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de, antes de encerrar, agradecer profundamente aos nossos 3 convidados, o jornalista Luiz Nassif, a artista plástica Carmela Gross, o jornalista e professor José Arbex Júnior, da PUC São Paulo, por esse momento tão rico, tão importante de debate sobre esses temas fundamentais no nosso contexto atual. Antes de passar rapidamente a palavra a cada um de vocês para se despedirem, se desejarem, do nosso público, eu gostaria de lembrar, então, antes agradecendo a todos, né? Mas lembrar a nossa próxima aula, será já a 8ª aula, a 8ª sessão do Brasil em Curso, na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, às 16 horas, cujo tema é dedicado à questão da inserção do Brasil nos cenários internacionais. Para discuti-lo, nós contaremos com a participação do ex-ministro Celso Amorim, do professor da Universidade Federal do Paraíba, Tiago Lima da Silva, e da professora visitante da PUC São Paulo, Maria Carolina Loureiro. Agradeço a todos e espero encontrá-los e reencontrá-los na próxima semana. Eu passo a palavra, então, aos 3, pela ordem segundo a qual falaram, para que, se quiserem, se despeçam dos nossos ouvintes. Então, Luiz Nassif, por favor. Não, eu queria agradecer a vocês aí, o debate. A única coisa que falta realmente no virtual é a interação. Com a tecnologia, a gente chega lá também. Parabenizar a PUC, que a PUC, esses anos todos aí, mudam, sai Dom Paulo, entram outros, mas a PUC continua na linha de frente. E lembrar, eu tive 2 irmãs que foram detidas aí naquela famosa invasão do Erasmo. Invasão do Tuca. Depois tinha um agente do DOP chamado Lalau, ele me levou detido numa greve dos jornalistas, que foi lá na casa dos meus pais, lá, para convencer minha mãe e meu pai que tinha que colocar juízo na cabeça das crianças, das meninas. Né? E a minha mãe cometeu a ofensa de servir um cafezinho para ele. Eles irmãos ficaram de mal. Em breve. Eu só queria saudar que hoje, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma atitude que deveria ter sido tomada 30 anos atrás, que é a justiça de transição. Anulou uma decisão do Tribunal Regional Federal que impedia a punição, o julgamento, a denúncia, o julgamento e a punição de torturadores. Entre eles, o torturador que levou à morte Vladimir Herzog. E eu queria homenagear, não está aqui agora, minha querida esposa, que foi a procuradora que levantou essa questão lá atrás, investindo contra todo aquele falso consenso que se formou em torno da lei da anistia. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Luiz Nassif. Por favor, Carmela Gross. Muito obrigado. Isso foi uma oportunidade muito interessante de poder contar pequenos fragmentos da história da nossa cidade. Eu agradeço muito a PUC e vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmela. Por fim, Arbex. Não, só queria
para a coisa terminar para cima, eu só queria lembrar que se alguém falasse, sei lá, em dezembro de 2000, que 2 semanas depois, senhoras de classe média estariam saqueando supermercados em Buenos Aires, você ia ser internado com uma Prozac com camisa de força, ou louco. Se alguém falasse em setembro de 89, em outubro de 89, que um mês depois cairia o Muro de Berlim, você também ia estar completamente... Os caras iam falar, você é louco. Se alguém falasse que nos Estados Unidos ia estar acontecendo o que está acontecendo hoje, assim, em maio passado, em junho passado, você falasse, vai ter milícias, vai ter os caras ocupando cidades inteiras para denunciar a polícia, os caras também iam achar que você está louco. O que eu quero dizer com isso é que a história, ela não está escrita. A gente olha para uma fotografia momentânea e acha que a coisa tá feia, bom, realmente está feia hoje, mas a história não está escrita. Então, eu acho que a obrigação... Oi? Pode piorar, hein? Pode piorar. Então, mas eu acho que a obrigação dos intelectuais, das universidades, é se preparar para o momento em que a coisa virar, porque vai virar, algum dia vai virar, nada permanece do jeito que é. A gente tem que estar pronto para assumir o lado correto das barricadas e tocar o pau para frente. Essa é a nossa obrigação. Agradeço mais uma vez o convite, foi um grande prazer participar desse debate e tomara que haja outras ocasiões. Muito obrigado aos três. O Nassif brincando agora pode piorar, de fato pode, né? Mas eu acho que a universidade sempre tem um olhar positivo, otimista, porque a gente olha para os alunos, né? É o futuro, né? Por isso que a gente promove esse tipo de debate e a expectativa na formação dos alunos é por aí, né? Então, agradeço imensamente a todos, desejo um bom final de tarde a todos e estamos ansiosos por reencontrá-los na próxima terça-feira com mais uma aula do Brasil em Curso. Muito